Eu agradeço as referências que me tocaram afetivamente lá dentro mesmo. Foram pessoas muito queridas e que todo mundo deve ler. A poesia de Mauro, eu até estou com um livro aqui dele, eu fui buscar um livro de Mauro, quando falava sobre Mauro, deve ler Mauro e Gilberto. São dois escritores brasileiros que jamais podem deixar de ser lidos. São fundamentais e grandes escritores. Um grande abraço e eu espero vê-lo de novo. Agradecer. Professor Ivan Proença, o senhor não quer fazer algum comentário para a Fátima Quintas? Não, muito obrigado pela... Né? É uma fala surpreendente para mim, né? Porque eu jamais imaginei que houvesse aí no público alguém tão íntimo, tão ligado, né? Essas duas figuras, no caso, principalmente, a Mauro Mota. Eu fico muito, assim, né, pressionado com esse depoimento, agradecendo também as referências a mim, e acho que não fiz mais do que ser justo com essas figuras extraordinárias do processo literário brasileiro. Muito obrigado. Agradecemos a participação do professor, agradecemos a participação do Proença. E o senhor quer fazer alguma consideração final? Não, eu reitero a importância de nós estarmos reunidos, porque a reflexão é um dos caminhos que nós temos para tentar sair desse quadro sociopolítico e de saúde em que nós nos encontramos. De modo que eu parabenizo os organizadores deste evento, que pensem em novos acontecidos dessa natureza, e deixo um abraço muito fraterno a todos os senhores que tiveram a paciência de nos ouvir, no caso de ouvir a minha palestra. Muito obrigado e um grande abraço para todos. Professor Ivan, é uma honra tê-lo aqui, professor Ivan Cavalcante Proença. Professor Ivan já fez palestras no Maranhão, no Piauí, no Pará, no Ceará, trabalhando essa cultura que ele acha tão importante, essa cultura que tem uma oralidade, uma musicalidade muito forte, o cordel com a sua importância. Ele é um profundo conhecedor do cordel, ele já foi responsável, presidente pela Casa do Cordel no Rio de Janeiro, por muitos anos. Então, é importante nós termos uma pessoa que realmente valoriza a nossa cultura e que traz as suas tradições na sua voz como professor esses anos todos. Muito grata, professor Ivan Proença. Muito obrigado. Sara Valverde, pode ficar à vontade agora para a sua palavra. Vamos falando sobre os mitos, né, e as lendas. Nós vamos conversar um pouquinho, porque a cultura representa um conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo, e ela é repassada através da comunicação, da imitação, de geração a geração, e possui um caráter simbólico e altamente dinâmico. Ela traz os comportamentos, as somas dos padrões humanos e experiências e atitudes, valores, crenças, a religião, e também ela tem a sua expressão através da língua. O comportamento por meio do aprendizado social é de um dinamismo incrível e faz dela, a cultura, uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana. Ela tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos britânicos de Edward Taylor, em 1832 a 1917. Nenhuma cultura pode ser considerada superior à outra. Cada tipo carrega suas heranças culturais e sociais, que desenvolvem-se segundo os diversos fatores. Portanto, respeitemos a todas. A cultura popular indígena está intimamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo seu povo, as suas festas, o seu folclore, seu artesanato,
músicas, danças, rituais e a sua culinária. E ela ocorre de forma espontânea e orgânica, e é uma das mais conhecidas tradições no nosso país, porque isso é o nosso primeiro povo, e não podemos deixar esquecidas as suas tradições nas lendas, mitos e nos seus deuses. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por tantos outros. Nós tivemos 4 povos fundadores: os indígenas, os portugueses, tivemos também, vindo com eles, a própria miscigenação e a integração de vários povos europeus, que tivemos os franceses, os holandeses e tantos outros. E os nossos queridos também africanos, que aqui compuseram com a mão de obra de trabalho e deram seu esforço, seu sangue por muito tempo. A língua portuguesa é um importante elemento de unidade nacional e, como consequência das nossas dimensões geográficas nos diferentes grupos que estabelecemos no país, sofreram muitas influências e muitas diversidades. A entonação e expressão das mais variadas regiões, embora seja a mesma língua, são pronunciadas de maneiras diferentes. No sul, no sudeste, no norte, no nordeste ou no centro-oeste. E é interessante que nós somos o único povo que fala a língua portuguesa sem o sotaque português. As outras, que eu acho que são 14, que têm a influência direta do português, as línguas lusófonas, né, os povos lusófonos, todos falam com acento português. O folclore brasileiro indígena, no seu conjunto de expressões culturais populares, apresenta aspectos de identificação nacional e muito diversa. Os seus primeiros registros datam dos jesuítas no século XVI, e que começam a participar com a catequese, depois eles começam a interagir, registrando a fala entre os índios e os europeus, principalmente o português. Isso começa no século XVII, mas só no século XIX é que nós tivemos a participação de narrativas oficiais. A influência do idioma tupi na língua portuguesa é muito expressiva. Muitos vocábulos são usados e foram incorporados à nossa língua. Xará, carioca, tijuca, pará, pororoca, jacarés, quatis, capivaras, caju, maracajá, urubu, pipoca, mandioca, tatu, cutucada, curumim, cupim, pereba, pajé, entre tantos outros. A língua usada no cotidiano brasileiro recebeu grande influência do idioma tupi falado pelo país afora. O que era muito interessante é que todo o português que aqui chegava, ele logo conseguia aprender o tupi. Então, essa miscigenação da língua, ela acontece desde os seus inícios, lá do século XVI. O tupi antigo foi muito desenvolvido nessa comunicação entre os índios e os europeus. E ele perdeu a importância nos meados do século XVIII, quando, então, o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, decretou que a língua oficial brasileira, a língua oficial seria o português, proibindo o ensino e o uso do tupi no Brasil, para enfraquecer principalmente a Igreja Católica e os jesuítas, que utilizavam a língua indígena para a aproximação e para a catequização dos nativos brasileiros. O tupi foi desaparecendo como idioma funcional, mas sobrevive até hoje na Amazônia como uma variante no Nhangatu. Segundo o filólogo Evanildo Bechara, organizador do Dicionário da Academia Brasileira de Letras, a ABL, é difícil dizer quantas palavras do português são originárias do uso do tupi. Nos dicionários, há palavras que não são mais usadas. Há algumas até que só têm uso em determinada região. Mas a língua se manteve viva, principalmente por meio das palavras do português falado no Brasil. De acordo com Bechara, a contribuição do tupi se deu principalmente no vocabulário e não houve influência importante na gramática. A gramática portuguesa não teve alteração na pronúncia, não teve alteração na fonética, não teve alteração na sintaxe.
Desde cedo, a língua portuguesa entrou em contato com essas línguas indígenas. Então, é natural que, do ponto de vista do vocabulário, os portugueses tenham encontrado nomes e plantas e animais que não eram conhecidos deles. Como, por exemplo, estava repleto de palavras indígenas que contrariavam o seu conhecimento. Aqui, nesse novo mundo, nessa nova fauna e nessa nova flora. O Nhengué, além de nomes de plantas, animais e gastronomia, houve uma grande contribuição do Tupi para os nomes de lugares por todo o Brasil. Topônimos como Iguaçu, Pindamonhangaba, Ipiranga, Ipanema, Itaipu, Mantiqueira. São palavras de expressões indígenas que são nossas heranças. O Tupi também foi muito usado em alguns verbos, como o verbo cutucar, e algumas expressões muito populares, como estar na pindaíba, ou então ficar jururu. São palavras e expressões que usamos até hoje. Apesar da maior parte dos vocábulos vir do Tupi, há contribuição também nessa evolução da nossa língua, das línguas também estrangeiras, ou então de outros povos também indígenas. Por exemplo, a palavra Guaraná vem do Uaramá, é a origem do Sateré Uaué. A cultura do Guaraná, porque foi tão valorizada, porque eles conseguiram beneficiar o fruto. E assim como o Tupi, o Iaicu, a palavra Varaná influenciou outros idiomas além do português. Outra contribuição indígena do Tupi é importante, por exemplo, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a aldeia Mata Verde Bonita, onde existem 20 famílias Guarani-Maibé que se comunicam na língua materna, um idioma indígena do tronco do Tupi-Guarani. É uma pesquisa de Tona Rego, da Agência Brasil. Então, nós percebemos que, apesar dessa resistência, apesar dessas misturas todas, a língua ainda é viva, o Tupi ainda resiste. Observe alguns substantivos como a origem tupi presente no nosso idioma. Por exemplo, Andaraí, água de morcego, Anhangabaú, buraco do diabo, Aracaju, tempo de caju, Carioca, casa de branco, Curitiba, muito pinhão, Goiás, gente da mesma raça, Ipanema, água suja, Jacarepaguá, lago do jacaré, Paraná, seus afluentes, Pirapora, peixe que salta, Pindorama, país das palmeiras, Sergipe, Rio dos Siris, Tijuca, barro mole. É muito interessante que a gente passa... Eu morei na Tijuca a vida inteira e nunca tinha atentado que seria uma palavra tupi e que poderia ter o significado de barro mole. Eu acho que nós temos que estar atentos, como diz o professor Ivan Cavalcante Proença, em resgatar, revalidar, investir, usar o nosso compromisso como escritor, que é responsável pelo tudo que deixa escrito, buscando fazer uma força enorme, valorizando o folclore, valorizando a cultura e as nossas tradições. O que nós vemos hoje, a invasão dos termos, principalmente os americanos. Eu moro na Barra da Tijuca, que se eu andar 1 quilômetro, eu vejo 10, 15 palavras americanas no anúncio, eu vejo no nome de uma loja, eu vejo na banca do jornal. É uma cultura de valorização do outro. Portanto, nós temos que buscar a nossa cultura. E agora eu passo a palavra para a escritora Fátima Quintas. A senhora tem algum comentário a fazer? O microfone, acho que não está ligado. Agora está me ouvindo? Sim. A Ângela Guerra está com o meu material, ela vai poder continuar. Porque eu estou com... Minha rede está caindo toda hora, eu não sei se eu vou conseguir continuar por muito tempo. Me dê mais um minutinho, tá bem, Fátima?
Mas claro, eu já sei que vai cair novamente, e aí a Ângela continua com o nosso texto. O tempo que você quiser. Tá bem? Então, vamos continuando. O importante hoje em dia, que é um termo que está na moda, é a cosmovisão. Porque a cosmovisão é uma coisa que o índio fez a vida inteira. O ser humano não é o centro das atenções, ele não é o mais importante no mundo. Na cosmovisão, você vai trabalhando, o rio é importante, portanto, vamos mantê-lo limpo. A montanha é um Deus importante, vamos cultivá-la. A terra é importante, respeitemos a terra. A natureza, a integração do cosmos é muito importante. Então, a cosmovisão diz assim: é fruto da participação social generalizada. Nasce nos atos constantes, cotidianos, de quem nem sequer imagina-se criador da cosmovisão. O núcleo duro da cosmovisão vai se constituindo nos atos rotineiros de todos nós. Austin, em 1995, cita o exemplo da gramática, que é uma construção de racionalidade e coerência extrema, obra de todos e do nada, que não é fruto de um trabalho consciente, mas compõe-se de parte medular. São muitos e são todos, são sumamente resistentes às mudanças, mas ela vai acontecendo, ela vai evoluindo e a gramática vai se fazendo ao longo dos anos. Para Austin, a cosmovisão é percebida como pertencente a um todo social, que se transforma permanentemente. Ela produz os pensamentos e as crenças que são condizentes, e esses pensamentos e crenças são comunicáveis. Mostram com quem estamos conectados e não apenas refletindo o que já existe. A homogeneização, a diferenciação social, ela vai sendo incorporada no dia a dia e no cotidiano. Portanto, esse critério de cosmovisão, de que tudo é valorizado, de que tudo é importante, o índio sempre fez. Ele sempre cultivou a todos a sua raça, a sua religião, a sua terra, respeitou as montanhas, respeitava os pássaros, respeitavam a flora e a fauna. Só um instantinho, Fátima, você quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto nada. Por favor, continue. Eu gostaria de falar para vocês um poema que eu fiz aqui nesse momento, preparando essa reunião, que diz assim: de Bororóis ainda, de Jussara Valverde. Jussara ao vento, sua palha balança e dança, múltiplas, pés amarrados às outras, 5 ou 6. O suave canto de suas folhas alegra até a quem caça. Chama Tupã para a festa, então. Os índios pintados com urucum já preparados estão. Guerreiros com lanças, arcos e flechas revivem a sua cultura, de deuses ao som do trovão, que se anuncia longe, sem brandura. Se a chuva chegar, é bem-vinda para todos banhar. Mulher a terra sedenta para seus frutos abarcar. Se hoje a dança é marcada por batuque ritmado, as índias se enfeitam de penas coloridas, enfiam frutos em colares e pulseiras. Tradições que ainda batem à nossa porta. Relembra o dia do índio, 19 de abril, e vamos ouvir o coração da floresta, entender a sua cosmologia, onde são vivos terra, rios, montanhas, limpos, livres, sagrados, preservados por seus guardiões, caipora, curupi e muito mais. Festeja com muitos corações apaixonados. Ó alma da floresta, chama, clama as vozes do passar em festa. Jaci é bem-vinda, sabe a deusa, sem lamento. Venham brincar com o perfume do vento, que também traz a música alegre do tempo. Eu faço uma observação, meu nome é Jussara com C cedilha, como é usado aí no Nordeste. Jussara é uma palmeira de mata nativa tropical do norte e do nordeste brasileiro, cujos espinhos os índios usavam como agulhas. E os seus coquinhos é o nosso famoso açaí,
que hoje em dia já é até internacional. Jussara é filha de Araquém, irmã de Iracema, homenageando os conhecidos textos do escritor cearense José de Alencar, que é também neta de índio, da terra do Bororós, de Mato Grosso. Fátima, eu te dou a palavra, depois eu volto só com as lendas. Muito obrigada. Espera aí. Não, estão me ouvindo, não estão? Jussara, eu gostaria de agradecer sua fala. Eu achei sua fala fantástica, inclusive porque você toca num aspecto que eu, por algum tempo, me preocupei muito, que é a questão, você não usou a expressão, eu vou usar a expressão do sotaque, da forma de falar. Como nós falamos de uma maneira e a gente vai ver os portugueses falam de outra e outros que falam português falam diferente. Eu sempre me preocupei tanto com essa questão do sotaque e da maneira de falar. Como eu falei já, eu morei 7 anos em Lisboa. Fui casada com um português. E me encantava tanto as diferenças de expressões, de sotaque e de expressões que existem em Portugal e aqui, que eu fiz um livro só de expressões populares portuguesas. Esse livro tem 300 páginas e eu vou só ler para vocês algumas dessas expressões que, para nós, não teria sentido. Eu tive eu fiz com muito amor até. Eu ia copiando, à medida que as pessoas iam falando, eu ia copiando. E o livro ficou com 300 páginas. Mas veja bem, eles dizem lá em Portugal. Eu não sei se dizem agora, porque eu já tenho algum tempo que eu estou aqui no Recife. Isso tem uns 20 anos ou 30 lá para trás. É provável que a língua é dinâmica e é provável que esse sotaque, que o sotaque permaneça, agora que a língua venha a se modificar. Andar à mercê das ondas é uma expressão portuguesa que quer dizer andar sem saber o que fazer da vida. Isso me encantou, me encantava. Andar à nora, por exemplo. Eles diziam a toda hora, ai meu Deus, estou à nora, ou seja, estou aperreado. Então, as expressões, o livro tem 300 páginas de expressões portuguesas diferentes das expressões nossas. Andar à nora, já falei. Andar à 9, andar apressado. Andar à onça, não ter dinheiro. Andar apaiadão, andar nu. E assim por diante. E assim o livro vai, como eu falei, com 300 páginas. Então, essa questão que você tocou e que eu acho de extrema importância do falar, desse sotaque, dessa sonoridade de um lugar para o outro e da própria construção das frases de forma diferente e de expressões populares que encantam. Nós também temos expressões populares, e eu também tenho um livro sobre expressões populares brasileiras. Mas as portuguesas me chamavam muita atenção porque eram muito diferentes. A gente é claro que eles falam, sem dúvida nenhuma, a gente entende tudo. Não, o sotaque existe, mas a gente entende. Agora, não entende realmente essas expressões, porque quando ele diz assim, andar a fazer o pão caro, ser muito velho e não poder trabalhar. Então, são expressões realmente que a mim me encantaram, e eu fui anotando todas e dei um livro de 300 páginas. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar também, e sempre pensar na língua como um aspecto da cultura. As culturas são diferentes, as línguas são diferentes, e as sociedades são diferentes. O homem é o mesmo. Então,
essas diferenças e essa igualdade de ser um homem é o mesmo, com várias perspectivas diferentes, isso me encanta profundamente. Porque é a mesma pessoa. Nós somos as mesmas, mas todas nós somos diferentes. E mudando a cultura, então é que as diferenças aumentam, mas continuam tão humanas quanto o próprio homem. Então, Jussara, eu acho encantador quando você fala na cultura, né? A importância da cultura. Talvez pelo fato de eu ser antropóloga, eu me ligue muito a essa questão cultural. O que é a cultura, se não um aspecto ou uma forma de viver diferente. Apenas diferente, mas é o mesmo homem. É claro que com inúmeras variedades outras. Isso não importa. O homem é o mesmo. Então, esse meu encantamento por expressões, esse meu encantamento por um falar português diferente, me toca muito. Muito profundamente. Quando eu vou ao sul, por exemplo, a gente sente, não é, a sonoridade é outra, e também há expressões brasileiras também diferentes. Então, tudo isso eu acho que é de um valor e de uma riqueza do humano extraordinária. Somente o humano é capaz de traçar tantas diferenças. A gente tem que entender isso e perceber que só o humano traça tantas diferenças, sendo absolutamente iguais dentro do seu processo de interioridade. Somos humanos, somos homens, somos pessoas iguais e absolutamente diferentes na capacidade subjetiva e no pensamento. Muito obrigada. Muito grata, Fátima Quintas, muito lindas as suas palavras, a sua reflexão é muito profunda. Eu tenho lido os seus livros, eu tenho conhecido você um pouco mais, e eu sei como você é uma pensadora e importante. Você tem deixado registrado esses seus conhecimentos, como nos livros sobre Gilberto Freire, como nesses livros que você fez sobre a nossa língua, e muitos estudos que você tem deixado. Isso é importantíssimo, porque é importante a reflexão e é importante deixar registrado para que outros tenham a oportunidade também de aprofundar o seu conhecimento. Muito grata. E, Jussara, você me emociona, eu estou com lágrimas nos olhos. Isso é um encanto, realmente. Eu não esperava, no final da tarde, ter uma alegria tão grande e receber palavras tão bonitas e tão agradáveis. Muito obrigada, um beijo bem carinhoso e parabéns por tudo que você faz. Eu também a conheço e conheço seus livros. Você é fantástica e tem uma facilidade enorme de escrever. Vá em frente, porque escrever é difícil. E você escreve com uma facilidade, a gente sente a facilidade de seus textos, a gente sente a linguagem limpa, a linguagem absolutamente acessível, embora com uma forma, com um estilo, que é isso que faz a linguagem, com um estilo diferente. Parabéns, Jussara. Muito obrigada. Eu ontem fiz um poema, nessa correria que a gente trabalha muito em cima do tempo, é uma homenagem ao povo tupi, mas eu fiz pensando nas crianças, como Marcos Carneiro, em que nós visitamos Catende, Palmares, Joaquim Nabuco, e agora eu já aceitei o convite da nossa amiga Edneide aí, que eu vou falar também na escola dela. E diz assim, reflexões em tupi. Vou convocar o pajé, porque não sou um coati e me sinto indefesa. Esconder, trancafiar a tururana, ver se a sucuri leva com ela a minha tristeza. Queria ter um coração tucano, ficar quieta na minha maloca, para permanecer em mutirão e deixar o tempo passar, desligar a saudade, sem faca, viver perereca, sendo como a pitanga, suave, banhar num sapucaí e gritar com ele, chamando a esperança. Porque pajé significa o profeta. O coati, ele se esconde, ele põe o focinho na barriga para se defender. E a tarurana,
ela é como um fogo, ela é semelhante ao fogo. Viver como uma sacuri significa morder depressa. Ter um coração tucano significa que ele bate muito forte. Maloca é a casa, é a residência dos índios. Permanecer em mutirão, em Guarani, significa ajudar e deixar também o tempo passar. Desligar a saudade em paca é ficar alerta. E, sendo assim, a gente vai brincando com as palavras e vai deixando registro, mais uma vez, da nossa língua, que é tão importante, que tem tantos vocábulos que nós ainda usamos do tupi. Pois é muito rica esse poema, eu acho de uma riqueza ímpar, e continue fazendo, utilizando essas palavras que são próprias e que são diferentes, e que são absolutamente nossas, de uma cultura, ligadas a uma determinada cultura. Isso é encantador e é humano. Marcos? Cadê você, Marcos? Marcos? Oi, cara. Vamos deixar a Ângela falar a lenda que ela preparou para hoje? É piquititinho. Pode sim, Ângela, pode ficar à vontade, né, professor Marcos? Isso, é só chamar a atenção aqui. O professor Ivan, ele está aguardando Estou me vendo. um cordel que foi feito pelo poeta Pica-Pau. Então nós queríamos ouvir o cordel Mas primeiro. vocês, aí, assim, eu estou preocupado porque ele está lá aguardando, ele falando Tá certo. e a gente poderia ver, aí, depois da fala da Ângela, o poeta Pica-Pau entraria, se vocês concordarem, e aí fazia o cordel homenageando os palestrantes e todos que estão presentes hoje aqui. O que é que vocês acham? Acho ótimo. Muito bom. Tudo bem, professor, tudo bem. Muito bom. Tá bom, então a palavra Ângela faz a fala dela, Ângela Guerra. Sou eu. Ângela. Boa noite a todos. É um prazer revê-los. Fátima Quintas, Marcos. Acho que o meu querido está escondido por aí, não vi a carinha dele ainda. Professor Proença. Eu vou contar para vocês a lenda da Iara. A Iara era uma moça lindíssima, mas ela não era só bela, ela era guerreira, corajosa. E os irmãos tinham inveja, ciúme dela, e resolveram matá-la. Lutaram, mas ela era habilidosa, conseguiu vencer os dois, e foi ela que os matou. O pai dela era pajé, e ela, com medo do pai, fugiu. Mas o pai acabou encontrando, e o que ele fez? Jogou-a no rio, para ela morrer também. Os peixes a salvaram, e ela se transformou numa linda sereia, um torso de mulher e a cauda de peixe. E ela foi viver nos rios lá da Amazônia e cantava tão lindo, que os homens ficavam atraídos pelo canto dela e iam atrás, e ela os matava. Os únicos que ela não conseguia matar enlouqueciam, e eles só eram curados se fossem tratados por um pajé. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Você sempre é minha parceira. Ângela, um beijo para você, minha querida. É Melquiades que está falando. Beijo, meu querido. Eu já fiz um elogio para você. Estou te vendo. Pablo? Jussara? Agora, a gente... Pronto, o poeta Pica-Pau estarem aqui palestrando, Sara? falando sobre lendas, mas agora a gente queria que... agora é o momento das perguntas que a gente faz para vocês. Então, nós estamos com a Ana Maria. Ana Maria está aí com o microfone ligado. É verdade. Ana Maria vai falar da lenda também, mas é que o Marcos tinha pedido para começar primeiro o cordel e depois continuar ali no Então, faça a lenda depois? Como é que... Sim, primeiro cordel, né? Ok. Pablo, chama aí, convida aí para o cordel, Pablo. Oi?
Pode chamar o cordelista. Calma, disse Dona Neide. Espera um pouco. Deixa eu... Convidamos o cordelista e membro da Academia Palmarense de Letras, o poeta Pica-Pau, homenageará os palestrantes. É com você, Pica-Pau. Boa noite, senhores e senhoras. Eu me chamo Pica-Pau, sou um matuto brejeiro, um poeta natural, filho da literatura, sou bisneto da cultura no regime popular. Me criei na capoeira, com um estilingue na mão e um bornazinho do lado. No mato estudei, no mato eu me formei. Lá mesmo fui diplomado. Eu estudei sobre o respeito que meus pais sempre diziam que a gente devia ter para ser humilde, honesto, atencioso e modesto e do rancor se esquecer. Eu me formei numa enxada, labutando sol a sol, trazendo terra para os pés. Trabalhei com alegria, com fé na Virgem Maria, nunca levei um revés. Respeitar, ser solidário, ajudar quem precisa na hora do necessitado. Aí, depois que eu estudei, compreendi, me formei, e assim eu fui diplomado. Mas vai-me ser que são letrados, que têm anelão no dedo, não sei o que pensam de mim, mas ter amor e respeito, ser honesto e ser direito. Meus pais me ensinou assim. E para quem admira o meu Nordeste, de cara me torno fã, pois um abraço arretado do tamanho de um cercado para o professor Ivan. E também pegando o embalo, vou no balanço da rede mandar com muita alegria um abraço em poesia para Jussara Valverde. Gente, uma parte do Brasil que vale ouro, de cultura e suas tradições, no agro firme, nas exportações, no meu é grande o seu tesouro. Do litoral ao sertão é um estouro, o turismo norte a sul, leste e oeste. O panorama de veludo se reveste, depois de cair a chuva fina, quem não conhece a riqueza nordestina não tem moral para falar do meu Nordeste. Gente, na história escrita e falada, eu cheguei à conclusão que toda esta nação foi para o país importada. Imigrantes fizeram morada nesse país tão ordeiro, que receberam o estrangeiro para ocupar a terra amada, mas se a história for bem contada, só o índio é brasileiro. E a escola de referência é referência mundial, com ilustres escritores, professores, diretores e também o Pica-Pau. Encerro a participação repleto de alegria, agradecendo a todos que promoveram esse dia, com um café filosófico dentro de um estilo ótico, cheio de sabedoria. Todos. Parabéns, Pica-Pau. Obrigado a todos. Pica-Pau é membro da Academia Palmarense de Letras, é um dos maiores cordelistas da Mata Sul de Pernambuco, premiadíssimo, vários livros escritos, e é um grande colaborador também das obras sociais aqui do estado de Pernambuco, tendo o cordel como uma referência. E ele fazia questão de exatamente homenagear um dos maiores cordelistas do Brasil, o professor Ivan, e a nossa querida Jussara Valverde. E agora Fiquei muito passamos honrada, a palavra para a Ana Maria. Ela vai falar sobre a lenda. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer muito grande estar junto a vocês aqui nesta tarde, rever Fátima Quintas, Melquíades, o nosso querido Marcos. Olha, adorei o seu cordel, Pica-Pau, parabéns. Parabéns a todos do Café Literário. Esta tarde está realmente fantástica. Tarde e noite, como disse nosso professor Ivan. Então, eu vou falar para vocês sobre a lenda do Boto Cor-de-Rosa.
O boto cor-de-rosa emerge dos rios na forma de um jovem bonito. É protetor dos peixes. Seu objetivo é seduzir as mulheres para engravidá-las. Um galanteador que se encontra com as moças da comunidade, principalmente por ocasião das festas juninas. É conhecido pelo chapéu branco, que usa para tentar esconder o nariz pontudo que se mantém após a transformação. Após seduzir as moças, ele as leva para o rio. Quando regressa à comunidade, a moça aparece grávida, sem saber quem é o pai do seu filho, motivo pelo qual as crianças que não conhecem o pai de seus filhos, dos seus pais, dizem ser filhas do boto. E eu quero confessar a vocês que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tive o prazer de levar um casal de americanos para conhecer a Ilha do Marajó. Eu sou de Belém do Pará, adoro a minha terra, adoro esse Brasil inteiro, gosto muito do Nordeste, adoro Pernambuco, mas lá na Ilha do Marajó aconteceu um caso muito interessante. Nesta época, as pousadas eram poucas, e na pousada que nós ficamos havia uma jovem, que deveria ter os seus 14 anos e que estava grávida. Então, o Thomas Keilos, que era o marido de minha amiga Nilza, e olhou para ela e disse assim, nossa, mas você é tão novinha, grávida. Ela servia, ela era garçonete do restaurante. Aí ela fez aquela carinha assim, para baixo e tal. Aí ele perguntou, você trabalha aqui? Ela disse, trabalho. E o pai da criança? Não, o pai do meu filho é o Boto. Ou seja, eles acreditam que o Boto realmente possa engravidar as meninas. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Pablo, aqui no chat nós temos algumas saudações, né, parabenizando Léa Madureira, né, dando parabéns por essa maravilhosa programação tão rica em pesquisas e compromisso em difundir nossa fértil cultura, principalmente das raízes indígenas, em momento tão significativo. Pena que só pude alcançar desde o final da fala do professor Ivan, já demonstrando a genuína importância desse evento fabuloso. Obrigada, gente abençoada. Mas, Léa, está sendo gravado e depois vocês podem acessar no YouTube, tá? O nosso Café Filosófico. Tem também, viu, Pablo? Uma das nossos participantes, Carmen Tereza. Carmen Tereza está aí, Carmen? Carmen Elias é do Rio de Janeiro, é uma poeta maravilhosa da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, é artista plástico também, que expõe quadros belíssimos. É um prazer sua participação. Isso, um prazer. Deixa-me ver também aqui. Eu achei muito interessante a questão da fala, né, de Jussara, quando ela cita as palavras indígenas que há no nosso cotidiano e que a gente não percebe, e que a gente passa tanto tempo, às vezes até vivendo num local, e não sabe que aquela palavra, ou até o nome da cidade, do bairro, é de língua indígena. E aqui no chat, alguém colocou que há uma lei já para que haja nas escolas o estudo da língua indígena. Eu não estou achando aqui no chat. Quem escreveu poderia até falar. Eu acho que foi, não sei se foi Eurídice. Eurídice Espanhol é atual presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Isso, foi você que escreveu? Ela está aí ainda? Acho que não, né?
Então, eu queria só, Eduneide, agradecer a Ana Maria Tourinho pela participação, é uma parceira, nós somos da tríade do professor Ivan Purença, Ângela Guerra, Ana Maria e Jussara Valverde. Agora, eu gostaria de dizer também, Eduneide, que eu mandei a minha palestra, que eu só apresentei 1/3 do conteúdo, em função de que todos possam participar, eu mandei por e-mail para o Marcos Carneiro, então ela está disponível para se alguém tiver interesse. Agradecemos. Agradecemos, Jussara. Muito obrigada. Pablo? Eu tenho uma pergunta para fazer para a Jussara. Sim. Bom, assim, os seus livros, eles foram baseados em que tipo de folclore? Só baseado na lenda tipo um exemplo, só baseado na lenda da Yara ou em todos? Eu tenho 13 livros infantis. O primeiro é Viajando para Novos Rumos, em que eu conto a trajetória de trem, que eu sou gaúcha, do que vim para o Rio Grande do Sul para o Paraná, que eu morei em Foz do Iguaçu. Caiu. Ai, meu Deus, que coisa. Vamos ver se a gente entra aqui. Acontece. A gente, nesse espaço virtual, sempre tem algum... É por isso que a gente tem que dizer para os nossos alunos, vamos ter tolerância e paciência, né? Mas eu queria ainda colocar alguns comentários que está aqui no chat. Do Mário fala: a cultura indígena em viver feliz com a terra, com o que a terra fornece, em contraposição da loucura egoísta, selvagem do capitalismo. Ser feliz com a simplicidade. Pronto, pode falar, Jussara. Jussara, seu microfone está fechado, Jussara. Eu tenho um livro chamado A Oca e a Toca, em que eu falo sobre a miscigenação do povo brasileiro, e os meus livros são sempre paradidáticos. Ele, então, acaba com um mapeamento do Brasil, onde as tribos ocorriam. Então, eu tenho um mapa do Brasil, localizando cada tribo. Um dos outros livros foi sobre o jacaré do Papo Amarelo, em que, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitos jacarés, é um jacaré pequeno, diferente do jacaré da Amazônia, que é enorme. Então, eu falei sobre a preservação dos manguezais, porque eu trabalho muito sobre o meio ambiente. Aí estive em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e fiquei encantada com as salinas. Então, eu conto a história das salinas, porque eu acho importante que o Brasil... Eu, por exemplo, que não fui lá e me surpreendi com aquela beleza toda, com toda a história da salina, eu quis deixar isso registrado de uma maneira lúdica e lírica e simples para as crianças. Esse livro foi até lançado em Mossoró mesmo no ano seguinte. E assim os meus livros vão caminhando. O meu último livro infantil, por exemplo, eu estou com os netos em alfabetização, então é sobre o A, E, I, O, U, em que eu descrevo os vocábulos, eu faço de uma maneira lírica, falando em quadrinhas e aldravias, e ele depois vai explicando os fonemas. O interessante desse livro é que eu tirei foto dos meus netos fazendo as brincadeiras, e depois a ilustradora foi trabalhando as fotos, para que ele pudesse... Então, tenta resgatar também a pipa, tenta resgatar a brincadeira do ovo na colher, a amarelinha. Então, eu acho muito importante a gente estar sempre trabalhando a nossa cultura. Você, através de um conteúdo, você vai enriquecendo com esses temas todos. Aqui a brincadeira da amarelinha. Porque nós nos divertimos tanto com essas brincadeiras todas, e hoje em dia você vê a criança sentada vendo televisão ou num celular quase que o dia inteiro. Então, esse é o AEU brincando com as letrinhas. Esses livros já estão disponíveis aí em Pernambuco através do Marcos Carneiro. Oh, que bom!